No vídeo a seguir, veremos como foi o momento de transição da Idade Média para a Idade Moderna, e como surgiu uma nova classe social, a burguesia. Pode-se dizer que as cruzadas significaram a ruína do sistema feudal. Quando as cruzadas acabaram, a Europa começou a se transformar radicalmente, como por exemplo, os europeus deixaram de produzir apenas alimentos, eles aprenderam novos métodos de trabalho e enriqueceram com novas indústrias. Com o crescimento populacional e econômico dos feudos, eles passavam a ter comerciantes junto a seus muros, tais comerciantes que faziam uso do movimento comunal, que consiste na união de vários comerciantes que comparem a liberdade de um feudo, fazendo com que ele seja independente. Feudos independentes são chamados de burgos, e seus moradores de burguesia. Os burgueses, ou seja, os habitantes da cidade, não queriam terras e nem precisavam de senhores, pois conseguiam do rei um documento chamado Carta Patente. Esse documento garantia a independência dos burgos em relação a autoridades feudais. Assim, os burgueses puderam enriquecer através da indústria e do comércio. Eles acabaram conquistando um grande poder político e econômico. E com o tamanho poder, os burgueses, que governavam as cidades, conseguiam privilégios, ajudando as monarquias a lutarem contra os senhores feudais. Essa aliança entre os burgueses e as monarquias acabou levando ao fim do feudalismo e ao surgimento das monarquias absolutistas. Europa, século XIV. Nesta típica casa burguesa do século XIV, a esposa está preocupada. Já é tarde e o marido está demorando a chegar. Ah, isso são horas, seu safado! Safado? Mas, meu amor, eu dou duro até essa hora cuidando dos nossos interesses e você ainda me chama de safado? Trabalhando até agora, mas eu duvido. Não tem comércio essa hora da noite. Ah, mas você sabe muito bem, meu amor, que eu estava reunido com meus colegas burgueses da guilda. Gilda! Ai. Eu sabia que tinha mulher no meio! Não, meu amor, não é Gilda, é guilda, pelo amor de Deus. É guilda, não é Gilda, meu amor. É assim que nós burgueses chamamos as nossas corporações. Guilda. Oh, minha pombinha, você não vai me servir o jantar? Você sabe, meu amor, que os artesãos e os comerciantes estão se organizando em corporações chamadas guildas. E essas corporações têm seus estatutos, seus privilégios, sua própria legislação. E para que esse trabalho todo? É, porque assim a gente se organiza, meu amor. Você veja o caso dos artesãos, por exemplo. Um artesão tem que passar por várias etapas de aprendizado até poder exercer seu ofício. Até que se torne mestre, ele tem que aprender muito. E por que você não me leva numa reunião dessa sua corporação? Bem que eu gostaria, minha pombinha, mas são associações fechadas. Só pode participar trabalhadores do ramo. E o que vocês fazem nessas reuniões? A gente toma decisões importantes. Você não percebeu que as corporações estão controlando a política das cidades? E olha, isso não está acontecendo de hoje não, hein? Os estados europeus começaram a ficar centralizados na figura do rei. Aos poucos, os reis foram ganhando poder absoluto, formando os estados modernos da Europa Ocidental. Olá, vamos falar um pouco sobre a formação dos estados modernos. Para isso, para que você entenda, vamos falar sobre os antecedentes e sobre as consequências. Os três fatores principais de antecedência foram a crise do feudalismo do século XIV e XV, o renascimento cultural urbano e o desenvolvimento da burguesia. Vamos falar um pouco agora sobre as consequências. A centralização política, resumidamente monarquia, a unificação monetária. O que significou isso? Tínhamos um reino fragmentado, tinham diversos feudos e cada um com sua moeda. Só que houve a unificação como temos hoje no Brasil. Todos os estados apresentam diferenças, governos diferentes, ele tem uma única moeda. E a expansão marítima, que temos uma noção, vem daquela parte do pioneirismo português e espanhol. Meu nome é Maurício Rios, professor de filosofia aqui do campus IF da Salvador, né? E gostaria até de agradecer, né, pela turma por essa oportunidade de estar falando de um assunto tão importante que é o Estado moderno, né? Assim, em primeiro lugar, a professora deve logo perguntar à turma, né, o que é que um filósofo tem a ver com história, né? Para quem não sabe, boa parte das teorias do Estado moderno, elas nascem também com filósofos e têm consequências importantíssimas, né, para a nossa contemporaneidade. Primeiro, eu posso abordar o que sobre isso, né? Que assim, a grande maioria das nações que a gente tem hoje no mundo, especialmente no continente europeu, elas são produtos, são derivadas, né, inicialmente da formação desses estados modernos. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que considerar. Por exemplo, Portugal, né? Portugal é considerado pela história
a primeira grande nação moderna, né? Por quê? Porque teve uma constituição, aquilo que a gente chama de Carta Magna. Segundo, porque conseguiu, né, unificar a burguesia, né, juntamente com os reis, né, da época. Então isso fortalece a formação de um Estado. Antes não havia isso, antes eram reinos divididos, né, cada um com suas leis, suas normas, né, o comércio não era único, não era a mesma moeda, mas a partir da implantação do Estado isso passa a ser consolidado como algo unificado. E assim, apesar de a gente hoje não dizer que os nossos estados são estados modernos, né, porque após a Revolução Francesa muda um pouquinho essa configuração de poder político, os estados eles ainda possuem resquícios, né, desse estado moderno. Então assim, não dá para pensar hoje, né, países no mundo como divididos, né, em reinos, como era antigamente, na Idade Média, por exemplo, ou em feudos, né? Nós temos o outro modo de produção. Outra coisa, né, que é fundamental, o Estado contemporâneo, ele é um Estado também único, né? Ele rege a vida política, ele rege a vida social, a vida das leis, né? Rege a vida econômica do país, você tem uma moeda única também, né? Agora, não da mesma forma, né, vamos dizer 100% que o Estado moderno, né? Porque o Estado moderno você tinha praticamente poder concentrado na mão do rei. A França e a Inglaterra se envolveram numa guerra que durou mais ou menos 100 anos, contando com algumas interrupções. Na França, o vencedor foi o rei, que conseguiu por seu poder aos senhores feudais que foram arruinados pela guerra. A Inglaterra sofreu menos com a guerra, mas, mesmo assim, estava dividida por conflitos internos, pois duas famílias disputavam o trono. Os nobres foram tomando partido e, pouco a pouco, eliminaram uns aos outros na disputa. Porém, as famílias rivais se uniram e o país foi unificado. Ou seja, a Europa, que estava dividida em pequenos reinos, foi se modificando. Esses pequenos reinos se uniram em estados, dando ainda mais poder para o rei. No Oriente, os mongóis, que eram pastores de regiões da Ásia, se unificaram sob a liderança de Genghis Khan. Após conquistar várias terras, como a Pérsia e o Turquestão, os mongóis chegaram ao Mar Adriático. Em Bizâncio, os otomanos conseguem vencer os mongóis e conquistam a cidade em 1453. Era o fim do Império Bizantino e o início do Império Otomano.